Então, meus irmãos, abram suas Bíblias no texto de Tiago. Nós vamos hoje concluir o primeiro capítulo do livro de Tiago. Nós vamos ler hoje os versos 26 e 27 do capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versos 26 e 27, diz assim: Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós agora, Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos a Tua direção, pedimos, ó Deus, a orientação do Teu Espírito, que Ele nos conduza à verdade, ó Deus, assim como prometeu o Teu Filho. Nós pedimos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um meme que é um meme que está bem famoso na internet recentemente, que se esse texto tivesse sido escrito nos dias de hoje, possivelmente Tiago, talvez não no texto escrito, né, mas falando, ele usaria esse meme para transmitir a ideia que ele quer passar nesse texto. Tiago aqui está falando de pessoas que têm aquilo que é chamado de sabor religião, tá? Então não é religião, é sabor religião, ou como o meme se popularizou, sabor religião, né? Então esse é um texto onde Tiago ele começa falando de alguém que supõe ser religioso. Ou seja, é um texto que fala sobre pessoas que afirmavam serem pessoas religiosas, mas que na verdade o que elas praticavam tinha sabor religião, mas não era a verdadeira, a real religião. E quando Tiago aqui, meus irmãos, usa o termo religião, é preciso que se destaque que nós, quando vemos o termo religião, nós já trazemos muitos conceitos à nossa cabeça, porque a religião faz parte da existência humana. Mais de quase 98% da população mundial afirma possuir algum tipo de religião. Então a religiosidade faz parte da existência humana. Aqui no Brasil, por exemplo, assim como se pressupõe que cada pessoa tem um time de futebol, então você chega para a pessoa e pergunta para ela qual time você torce, é como se o brasileiro precisa ter um time de futebol, assim também é com a religião. Só que a religião é no mundo inteiro. No mundo inteiro, países, pessoas, regiões, pressupõe-se que aonde você vai, as pessoas possuem algum tipo de religião. Mas a questão é, o que de fato é uma pessoa religiosa? O que de fato é ter uma religião? A palavra em si, pessoal, a palavra religião, ela é uma palavra que vem da língua latina, vem do latim. E ela literalmente, religião, significa religar-se. Então a religião é uma forma das pessoas se conectarem com Deus. E por isso, as diversas culturas, as diversas nações, elas possuem as suas diferentes formas de se conectar com Deus. E existe aquilo, portanto, biblicamente falando, que nós podemos chamar
de a religião cristã. E o que Tiago vai fazer nesse texto, então, meus irmãos, é responder essa pergunta: o que de fato é uma pessoa cristã religiosa? O que de fato é a prática religiosa cristã? Então, o texto aqui, ele é basicamente dividido em duas partes, onde na primeira parte, Tiago, ele começa mostrando o que não é a religião, e na segunda parte, verso 17, ele mostra então o que é a religião. Então, na primeira parte aqui, no verso 26, ele começa dizendo: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Então preste atenção, que ele começa mostrando aqui que existe uma forma de você se enganar, de você ter, como eu disse aqui na introdução e segundo o meme, de você ter algo que não é religião, é sabor religião, é apenas uma aparente religião. Tiago usa aqui o termo vão, uma religião ineficaz, uma religião que não tem efeito prático, que não é verdadeira. E Tiago aqui, ele fala da pessoa que não refreia a sua língua. E é interessante que no livro de Tiago, meus irmãos, Tiago fala muito sobre o uso da língua. Nós aqui já tivemos, pelo menos, só no capítulo 1, pelo menos 2 pregações que falaram diretamente sobre o uso das palavras, o uso da língua. E Tiago então diz que a pessoa que não refreia a sua língua e afirma ser religiosa, essa pessoa está com uma religião que é vã, que é falsa. E refrear a língua, aqui no livro de Tiago, se refere, meus irmãos, a vários pecados que são cometidos com o uso das palavras. Tiago fala, por exemplo, do pecado do julgamento, de pessoas que julgam outras pessoas. Tiago fala do pecado da maledicência, da fofoca, de ficar falando mal de uma pessoa para uma outra pessoa, queimando a reputação daquela outra pessoa. Isso se chama de maledicência. O pecado do criticismo, de ficar toda hora criticando e apontando o dedo para as outras pessoas. Então Tiago, ele vai falar de diversos pecados na sua carta, que são relacionados ao uso da língua. Agora, por que Tiago fala propriamente da língua, meus irmãos? Isso porque Tiago aqui, como um bom discípulo de Jesus, ele sabe das palavras do mestre que disse: a boca fala do que o coração está cheio. O Senhor Jesus Cristo, em diversos textos, falou sobre o uso da língua. Jesus disse que no dia do juízo, nós daremos conta de cada palavra que sai da nossa boca. Jesus falou também que não pode a árvore má produzir fruto bom. E quando Jesus falou isso, o que ele estava dizendo é que não pode uma pessoa usar a sua língua de forma boa se o seu coração é mau. E o contrário também é verdadeiro. Então, Tiago usa aqui a questão da língua, meus irmãos, porque a língua é o que melhor expressa o nosso coração. E é por isso que ele diz que a pessoa que não sabe cuidar da língua e afirma ser religiosa, ela está se enganando. Porque isso é um engano clássico, achar
que a religião ela é feita de fato meramente de rituais. Esse é o engano. O engano clássico que perpassa todas as religiões é que religião é sinônimo de cumprimento de rituais. Então, o muçulmano, ele tem, na sua religião, ele tem os seus rituais. Então, o muçulmano, ele 5 vezes ao dia, ele se ajoelha, virado para Meca, e ele então se inclina fazendo as suas orações, ele tem as suas preces, ele tem o seu tipo de culto. Então, o muçulmano tem os seus rituais, o budista tem os seus rituais, o católico, ele tem os seus rituais, a prática dos sacramentos e tudo mais. E o risco que ocorre é, portanto, a gente trazer toda essa carga histórica de que religião consiste no cumprimento de rituais para dentro do cristianismo, para dentro da igreja cristã, e acharmos então que se nós cumprimos rituais evangélicos, nós estamos praticando a nossa religião. Ou seja, se você vai para o culto todo domingo, se você canta as músicas, se você pratica o batismo, se você pratica a ceia, se você dá a sua contribuição financeira, então é nisso que consiste a sua religião, e sendo assim, você se considera uma pessoa religiosa porque você pratica os rituais evangélicos. Só que essa perspectiva, meus irmãos, de que religião é igual a cumprimento de rituais, é uma perspectiva pagã do que é religião. A perspectiva bíblica do que é a religião envolve prática de rituais, é claro que envolve, mas a essência do que é a religião cristã está, meus irmãos, no relacionamento com os outros. É interessante isso. Você deve se lembrar quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. E Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus. E Jesus então disse: e o outro igualmente a este é: amarás ao teu próximo. Veja que a ligação com Deus, o amor a Deus, é equivalente quando Jesus fala na ligação e no amor com o próximo. João vai dizer na sua carta que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, está mentindo. E que nós amamos ao próximo porque Deus nos amou primeiro. Então perceba que, na perspectiva bíblica, a prática religiosa, ou seja, a prática da religação com Deus, a prática da conexão com Deus, ela é exercida na conexão com o outro, na ligação com as outras pessoas. E é por isso que Tiago diz que é enganoso você dizer que tem uma prática religiosa, mas você não cuida da sua relação com as outras pessoas. E a principal forma de nós expressarmos a nossa relação com as outras pessoas é por meio da nossa língua. Por isso que ele usa aqui a questão da língua. O que Tiago está dizendo, em outras palavras, meus irmãos, é que não suponha que, se a sua religião ela consiste meramente no cumprimento de rituais, você tem uma religião que é sabor religião. Não é uma verdadeira
religião. Você está se enganando. Que a prática religiosa, ela é essencialmente a prática da conexão com os outros. E é exatamente isso que ele vai especificar agora no verso 27. Agora ele vai falar de uma religião que não é vã, mas de uma religião que é pura e sem mácula. E é interessante isso, que essas duas expressões, meus irmãos, pura e sem mácula, são expressões ritualísticas, tá? Então, lá no Antigo Testamento, por exemplo, quando alguém o sacerdote, quando ele iria usar, por exemplo, um cálice, alguma coisa, ele precisava deixar os objetos do templo todos muito limpos, todos muito puros. Lá no Antigo Testamento também, quando o povo foi se reunir diante do monte para ouvir a voz de Deus, o povo precisou por dias tomar banhos para chegar diante de Deus limpos. Então, pureza é um termo tipicamente ritualístico. E nós costumamos também usar esse tipo de termo para se referir à nossa prática religiosa. Por exemplo, se no domingo que vem eu chegar aqui e nós chegarmos aqui e tiver aqui no panfleto que nós vamos cantar uma música dos Titãs. Então, meus irmãos, vamos cantar o cântico de número 4, quem me dera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar... E aí vocês vão dizer o quê? Pastor, isso é uma música do mundo, não é? Por quê? Porque nós também associamos, quando se fala de ambiente religioso, e nisso nós estamos certos, tá? Eu não estou dizendo não estou aqui dizendo que é errado ou que é certo nós cantarmos música do Titãs no culto, pelo amor de Deus. Mas eu estou só mostrando, meus irmãos, que nós também fazemos isso. Nós também associamos a pureza, a sacralidade com a prática, com os rituais religiosos. Nós fazemos a distinção entre, por exemplo, a música sacra, a música para o culto, e a música que não é para o culto. Nós fazemos a distinção entre pregação e palestra. O que eu faço aqui todo domingo não é dar uma palestra para vocês, mas uma pregação. Então nós temos também essa prática que é correta, tá? De associarmos a pureza, a sacralidade aos nossos rituais religiosos. Só que Tiago aqui, ele está associando isso a mais do que os rituais. Ele está dizendo que uma religião que é pura para com Deus, e veja que ele enfatiza que é Deus quem define a religião. Que religião não pode ser uma invenção humana. Então, se nós quisermos ter uma religião da forma como Deus quer que nós tenhamos, essa religião, a prática, a pureza religiosa, não pode se restringir apenas aos rituais, mas precisa se estender para os nossos relacionamentos. E ele então menciona aqui que a religião, portanto, que é pura, a prática religiosa sacra, pura, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições ou nas suas necessidades. Então, em primeiro lugar, o que ele diz aqui, meus irmãos, é que a prática religiosa pura envolve o cuidado com os necessitados. Por que ele menciona órfãos e viúvas aqui?
Porque órfãos e viúvas, meus irmãos, são aquilo que hoje as pessoas gostam de chamar de vítimas. Hoje nós temos na nossa sociedade a expressão vítimas da sociedade, para expressar pessoas que são oprimidas, tá? Só que os principais casos denominados de vítimas da sociedade hoje são pessoas que não são vítimas. Então, por exemplo, hoje em dia existe uma militância muito grande pelo direito dos homossexuais, como se eles fossem vítimas e que por isso precisam de mais direitos, ou então por mais direitos de negros ou de mulheres, certo? Ou, sei lá, de assaltantes, de criminosos. Então, a maioria da militância hoje é uma militância em prol da defesa dos direitos de pessoas que podem se defender. É esse o ponto. Então, o negro, a mulher, sei lá, falei mais assim, o bandido, o assaltante, eles podem lutar eles mesmos pelos seus próprios direitos. Agora, uma viúva, ela não pode ter o seu marido de volta. Uma mulher, quando ela perde o seu marido, e o seu marido então morre, qual culpa que ela tem? Certo? A criança que perde os seus pais e se torna órfã, ela é uma vítima da vida. Nós poderíamos estender isso, meus irmãos, para, sei lá, para autistas, que não escolheram nascer autistas. Entendem? Então, Tiago está falando aqui, está pegando o que naquela época eram as duas categorias de pessoas que mais demonstravam necessidades, porque as viúvas e os órfãos, ao perderem a viúva o marido e o órfão o seu pai, ela perdia totalmente sua fonte de sustento. Então, quem deveria sustentar essas pessoas era a igreja. Então, a mulher, quando ela perdia o seu sustento, a igreja, então, era quem deveria sustentá-la. A criança, quando ela perdia sua fonte de sustento, a igreja deveria sustentá-la. E o que Tiago, então, está dizendo aqui, é que isso é que é a essência da prática religiosa. Que a pessoa religiosa é a pessoa que se preocupa no cuidado com o outro. Entendem? E isso, meus irmãos, é frontalmente contrário a muito do que a gente vê, não apenas nas religiões, mas inclusive naquilo que é chamado de religião evangélica, onde as pessoas elas estão muito mais preocupadas no cumprimento dos seus rituais institucionais, e por isso as igrejas procuram caprichar nos rituais, colocarem as músicas mais atraentes, o estilo de pregação mais atraente, o ambiente de culto mais atraente. Por quê? Para que as pessoas queiram cumprir os seus rituais naquela igreja. Só que Tiago está dizendo aqui que a prática religiosa ela é expressa no cuidado com os outros. Então, quando a gente se reúne, quando a gente vive como igreja, nós expressamos a nossa vida religiosa pensando uns nos outros, cuidando uns dos outros, atento ao que um e o outro necessita para que nós possamos cuidar uns dos outros. E Tiago também acrescenta que a religião pura também é guardar-se incontaminado do mundo.
E é interessante, meus irmãos, que aqui está também um outro erro clássico do que é a religião verdadeira e que muita gente usa esse texto aqui para fundamentar esse erro. Que é o quê? Quando Tiago diz guardar-se incontaminado do mundo, normalmente as pessoas entendem que o que Tiago está falando aqui é de você não praticar ou não fazer aquilo que é considerado como coisa do mundo. Então eu, por exemplo, cresci com essa instrução de que existe música de Deus, existe música do mundo, e que, portanto, o evangélico não escuta música do mundo. Existe roupa de crente e roupa do mundo, e que o evangélico não usa roupa do mundo. Que existe ambiente de crente, e eu lembro quando o primeiro seminário que eu entrei, que foi lá em Fortaleza, e eu recebi um documento, e quando foi para assinar lá, no documento de compromisso com o seminário, estava dizendo que nesse compromisso eu não deveria frequentar cinema. Tá? Vocês talvez não saibam, mas se você perguntar a pessoas que são crentes, foram crentes ali na década de 90 e tudo, naquela época ainda havia uma concepção muito forte no meio das igrejas de que cinema não era coisa, não era ambiente do mundo. Ou então barba. Por muitos anos, na igreja evangélica, meus irmãos, barba era um estilo do mundo, tá? Era coisa de descrente. Crente não usa barba. E aí, então, criou-se essa ideia de que a pessoa religiosa é a pessoa que se guarda incontaminada, ou a pessoa que não pratica essas coisas que são coisas do mundo. Mas, no livro de Tiago, se você for lá no capítulo 4 do livro de Tiago, certo? Ele vai falar aqui, no verso 1, dizendo: de onde procedem guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam as coisas dos outros e nada têm. Vocês matam uns aos outros e sentem inveja uns dos outros, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Então, Tiago está falando aqui de quê? De relacionamentos. E ele então continua. Verso 3. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então perceba, pessoal, que quando Tiago aqui está falando de mundo, ele está falando de um estilo de relacionamento mundano, de uma forma mundana de se relacionar com as outras pessoas. Forma essa que é baseada na cobiça, que é baseada na inveja, que é baseada no interesse. Então é essa forma mundana de se relacionar. Então perceba, aquilo que normalmente a gente associa como mundano é relacionado a costumes, a cultura. Mas Tiago relaciona o que é mundano a relacionamentos. Então, o que é uma pessoa mundana? Aliás, o que não é necessariamente uma pessoa mundana? A pessoa que usa barba, a pessoa que sei lá, tem uma tatuagem, aquela pessoa é uma pessoa mundana. Tiago diria que mundano, de fato, é a pessoa que não contém a sua língua.
e que é toda hora falando dos outros, é toda hora tendo inveja, certo? É toda hora desejando o que é dos outros, pensando mal dos outros. Isso sim é mundano. Isso sim demonstra contaminação, impureza, certo? É quando você é aquela pessoa que canta a Deus, que ouve uma pregação, e aí termina o culto, você se junta com outra pessoa para descer a lenha em alguém, para detonar a reputação de uma outra pessoa. Isso é o que Tiago vai chamar de maledicência. Ou quando você canta, você cumpre os seus rituais, mas depois então você abre o seu Instagram e você começa a ver os stories e você começa a ter inveja, começa a ter cobiça, certo? Dos outros. Ou então você canta, você faz a sua prática religiosa, mas então você olha para os seus irmãos, para as suas irmãs, cheio de crítica, cheio de pensamentos negativos sobre as pessoas. Isso é uma religião impura. Lá no livro de Isaías, meus irmãos, no capítulo 2, o profeta Isaías diz que Deus, ele tinha nojo, ele vomitava os sacrifícios que os israelitas faziam, porque eles chegavam para fazer os seus sacrifícios, tendo antes desprezado os órfãos, as viúvas, tendo antes enriquecido nas suas mentes, seus corações, pensamentos de guerra, pensamentos ruins contra outras pessoas. O Senhor Jesus Cristo também diz no Sermão do Monte, que quando você for oferecer a sua oferta, mas você tem algo contra o irmão, você guarda a sua oferta, você primeiro vai se resolver com ele, depois você vem e entrega a sua oferta. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz que aquele que celebra a ceia, o ritual da ceia, sem discernir o corpo, ou seja, aquela pessoa que celebra a ceia, mas dentro de si ela está cheia de inveja, ela está cheia de sentimento de superioridade, de sentimento de crítica, de arrogância contra as outras pessoas, essa pessoa está tomando juízo contra si, o apóstolo Paulo diz. Então percebam, meus irmãos, percebam a enorme mudança de paradigma que Tiago estabelece aqui. Que a prática religiosa não pode ser restrita ao cumprimento de rituais. A verdadeira religião precisa ser vivida nos relacionamentos. Em relacionamentos que são santos, em relacionamentos que são puros. Então, meus irmãos, deixe-me aqui desenvolver essa ideia que Tiago colocou e corrigir alguns erros. O primeiro já foi corrigido aqui, que é a ideia de religião como cumprimento de rituais. Toda religião, inclusive a evangélica, tem suas práticas de rituais, mas não são os rituais quem definem a nossa prática religiosa. O outro erro é equivaler a religião como cumprimento de regras, tá? Então, é estabelecer um corpo de regras, como eu falei aqui, de barba, de cabelo, de vestimenta, de cor de parede de igreja, de tipo de banco, de estilo musical, tá? Então, uma igreja boa, que pratica uma boa religião, é que tem orquestra, que tem banda já no... Então, quando a gente começa a associar
prática religiosa com regras, nós estamos entrando num campo que é perigoso. Toda religião tem suas regras, tem. Mas quando a gente começa a julgar, a fazer a equivalência entre religião e regra, nós entramos num campo perigoso. Tá? Então ontem, eu conversava aqui com alguns irmãos, e mencionando isso, que as experiências mais complicadas que nós já tivemos em ambientes de igreja, eram em igrejas teologicamente muito saudáveis. Sabe aquela igreja que o pastor é calvinista, e então a igreja tem uma confissão de fé, e essa confissão de fé é amplamente valorizada, e a igreja tem uma bela pregação expositiva, os cânticos são bem bíblicos, por vezes a igreja ela canta apenas uns salmos, que é para garantir que apenas a Bíblia vai ser cantada nos cânticos. Então aquela é uma igreja extremamente sólida doutrinariamente, teologicamente, mas os irmãos não se amam, os irmãos não têm comunhão verdadeira um com o outro, não existe cuidado com os mais pobres, não existe respeito, não existe generosidade nos relacionamentos, o pastor é um líder abusivo, autoritário, que nos seus relacionamentos são relacionamentos com um histórico de desavenças, de desafetos. Então me perguntem, meus irmãos, me digam, o que é uma igreja genuinamente saudável? O que é uma religião genuinamente sã, pura? É uma religião teologicamente bem estabelecida, mas com relacionamentos precários? Ou uma religião onde até existem dificuldades teológicas, a música até não é lá essas coisas todas, mas você percebe que existe amor, que existe cuidado, que existe acolhimento, onde a igreja não é um ambiente tomado pela inveja, tomado pelo elitismo, por senso de superioridade. Percebem isso? Então, meus irmãos, mais uma vez, não é que eu estou dizendo que a nossa religião não deve ter rituais. Tem. O Senhor Jesus estabeleceu 2, o batismo e a ceia. Não é que a nossa religião não deve ter regras. Tem. Não é que a nossa religião não deve ter uma teologia saudável. Tem que ter. Ok? Mas nós não podemos equivaler a qualidade da nossa religião a essas coisas. Na verdade, Tiago aqui nos ensina que a qualidade da nossa religião, ela é refletida na qualidade dos nossos relacionamentos. E por isso, meus irmãos, o que eu quero, portanto, estabelecer aqui é o seguinte: que nós tenhamos os nossos relacionamentos como atos litúrgicos. O que é um ato litúrgico? É um ato de culto. Ato de culto. Então, quando nós cantamos, nós estamos aqui fazendo um ato litúrgico. Quando você ouve uma pregação, você está fazendo um ato litúrgico. Quando você faz a sua contribuição financeira, você está fazendo um ato de culto, um ato litúrgico. E o que eu quero então propor, com base no texto de Tiago, é que nós possamos agora ver os nossos relacionamentos como atos litúrgicos. Certo? Que você comece a olhar para o seu irmão e para a sua irmã em Cristo e saber que a forma como você se relaciona com essa pessoa
faz parte do seu culto, faz parte dos seus atos religiosos. Então, no mesmo grau de exigência que você tem em relação à qualidade da pregação, a qualidade da música, a qualidade do ambiente da igreja, a qualidade das práticas religiosas, que você passe a ter uma exigência ainda maior na qualidade do seu relacionamento com as outras pessoas, porque isso é prática litúrgica, é prática de culto, é prática religiosa. Então, meus irmãos, eu quero encerrar com pelo menos 3 conselhos aqui. Primeiro, entenda que uma das melhores formas de cuidar e de medir a sua vida com Deus é medindo e cuidando da sua vida com os outros, tá? Então aqui eu estou falando do aspecto mais individual da fé cristã. Às vezes a gente tem a tendência também de achar que a minha vida com Deus, ela está bem se eu estou cumprindo alguns rituais individuais também, como a leitura da Bíblia e por aí vai. Mas o meu conselho aqui é que você comece a medir também a sua vida com Deus pela qualidade da sua vida com os outros. Então, se você tem problema com irmãos, se você tem problema no seu casamento, problema com seus filhos, problema com seus pais, se você tem problema com amigos, com irmãos da igreja, se você tem pendências a resolver nos seus relacionamentos, passe a considerar isso como uma pendência no seu relacionamento com Deus, certo? Passe a entender que a sua vida com Deus está prejudicada à medida que o seu relacionamento com outra pessoa está prejudicado. Ok, pessoal? Segundo conselho, vamos aprender então a termos relacionamentos litúrgicos, a nós encararmos uns aos outros, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente fala, a forma como nós nos tratamos, como atos de adoração, como atos de culto. É você pensar, a forma como eu trato essa pessoa, a forma como eu me relaciono com ela, adora a Deus, é santo ou é mundana? É sacro ou é mundano? Ok? E em terceiro lugar, meus irmãos, não posso, portanto, deixar de enfatizar o conselho que Tiago enfatiza, que é o conselho de nós travarmos uma batalha contra a nossa língua. Meus queridos, se nós não declararmos guerra contra a nossa língua, a gente não vai melhorar. Enquanto você não enxergar que todos nós seres humanos temos um problema sério, que é da forma como a gente usa a nossa língua, tá? Então Tiago vai dizer no capítulo 2 que a pessoa que consegue dominar a língua é uma pessoa que pode ser considerada perfeita. Então, se você não se considera perfeito, é porque você sabe, você não consegue dominar a sua língua. Eu ainda não cheguei lá, tá? Então, nós precisamos declarar uma guerra, termos intencionalidade de melhorarmos na forma como a gente usa a nossa língua, de aprendermos, meus irmãos, como é que se conversa como crente, como é que se relaciona, como é que se fala com alguém ou sobre alguém como crente, entende? Então, quantas vezes
Eu não já cheguei, por exemplo, para um irmão bem mais maduro na fé do que eu, e aí eu fui falar de uma outra pessoa. Eu lembro de uma vez que eu procurei um pastor, amigo meu, e fui falar de uma outra pessoa para ele. E ele pegou e me respondeu assim: olha, Neto, eu não me sinto à vontade com essa conversa, porque a pessoa não está aqui para se defender do que você está falando. Entende? Então, veja, é uma pessoa que já é madura e que já entende, já amadureceu sobre como é que se fala dos outros, como é que se usa a língua nos nossos relacionamentos. Isso é o que Tiago chama de perfeito varão. E para isso, meus irmãos, nós precisamos travar uma guerra. Muitas vezes a gente trava guerras que não são as guerras que devem ser travadas. Que é uma guerra sobre, sei lá, como que o crente tem que se vestir, como que a música na igreja tem que ser. Eu cresci em igrejas que vivem em guerra por causa disso. Como é que a música na igreja deve ser? Pode usar bateria, não pode, carrom, não pode, não sei o que, esse instrumento, contrabaixo, pode, não pode. Mas ninguém quer travar uma guerra contra a própria língua. Tá? É o cara defendendo que a igreja não pode ter instrumento de percussão, enquanto detona a reputação de um outro pastor, entende? E isso acontece sempre, meus irmãos. E Tiago então nos ensina que a verdadeira religião, portanto, ela precisa ser vivida nos nossos relacionamentos. E para que a gente experimente isso da melhor forma, precisamos travar uma guerra contra a nossa língua. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje, ó Deus, a entendermos e a buscarmos, praticar o que aprendemos hoje. Que a nossa igreja, ó Deus, dê um passo adiante na nossa maturidade, ao aprendermos, ó Deus, que a nossa vida religiosa é vivida nos nossos relacionamentos. E que não adianta, Senhor, nós praticarmos os nossos rituais se não estamos bem nos nossos relacionamentos. Então nós te pedimos que o Teu Santo Espírito nos convença dessa verdade, que essa palavra seja pregada de fato na nossa mente, que o Teu Espírito nos incomode, Senhor, para que nós não cultivemos uma religião vã. Que o Senhor nos dê a coragem, a humildade, Senhor, para reconhecermos e melhorarmos e amadurecermos nessas áreas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.